Boa noite, gente. Eu vim aqui na cozinha, tô falando baixo porque a Rebeca tá dormindo. Tinha esquecido de gravar. Eu tive aula hoje e aí terminou 9 e pouco. Eu tinha umas coisas pra fazer, que eu tô atrasado pra entregar, inclusive. Mas eu não vou conseguir terminar hoje, então eu deixei pra continuar amanhã de manhã. E eu tava tomando banho e eu lembrei disso aqui. E eu falei, putz, meu compromisso, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. E hoje o dia foi, eu ia falar tranquilo, mas não foi tanto. Eu acho que agora eu tô descansado um pouco e aí eu tô com a minha memória um pouco adulterada. Mas a Rebeca passou mal não, ela tava com infecção, a gente teve que levar ela no médico, infecção urinária. E aí, ó, levei ela no Unimed, aí traz pra casa, meu irmão ajudou, né? A gente não tem carro ainda, então ele levou, trouxe, não é obrigação dele, mas ele fez mesmo assim, então obrigado. Mas cheguei em casa, aí minha irmã veio aqui com meu cunhado ajudar a colocar a TV no negócio ali, que eu esqueci o nome. E aí eu tive minha aula, então acho que eu tive minha aula, e aí eu tive minha aula, fiz o que eu falei que eu tava fazendo, fui tomar banho e aí no chuveiro eu não aguentei e escrevi um post sobre meu avô. Eu nunca escrevi sobre meu avô. Eu não conheço muito bem a história dele. Talvez esse seja um defeito e eu tenho que resolver. Mas ele sempre foi uma figura comparada comigo fisicamente. Porque, no caso, eu sempre fui comparado com ele, né? Porque sempre me falaram que eu era muito parecido com ele. E eu nunca ouvi ninguém falar mal dele. Assim, já ouvi histórias, né? Ele era empresário, teve um negócio, ou o pai dele teve, eu não lembro exatamente agora. E nessas trajetórias sempre tem os altos e baixos, né? Mas eu nunca vi ninguém falar mal dele, assim. Não, porque ele era uma pessoa mau caráter. Isso sempre mexeu muito comigo, né? Eu sempre senti muito a falta dele, mesmo sem nunca ter visto ele, sem nunca ter conhecido ele. Eu cresci sem os dois avós, né? Tanto de parte de pai quanto de mãe. E é uma figura que eu não tenho, né? Na minha história. E eu sinto falta, assim. E eu acabei escrevendo um post sobre ele, porque tem uma foto que ele tá de terno e eu gosto muito dessa foto. E tem uma parecida que eu tô também no meu casamento. E eu tive o privilégio de usar uma botoadura que era dele. Porque uma vez minha avó encontrou algumas coisas e ela me deu um anel, disse que era com rubi. Infelizmente eu perdi na minha adolescência desorganizada e eu acabei perdendo esse anel. Mas a botoadora ficou. E ela tava bem acabadinha assim. E eu fui pra fazer uma limpeza. Minha tristeza quando me disseram que talvez ela não ia conseguir fazer a restauração da botoadura. Quebrou um negócio dentro de mim assim, né? Mas no final das contas deu certo. E aí lá no post no Instagram tá a foto da minha mão com a botoadura. Mas hoje o dia foi interessante com tudo isso, né? Com essas reflexões. Eu sinto falta do meu avô. Eu queria ter conhecido ele. Até onde eu sei, ele gostava de dançar. Eu gosto de dançar. Até onde eu sei, ele era muito sarrista, fazia piada com tudo. Eu gosto de ficar zoando com tudo, com todo mundo. Mas é isso, né? É a vida. E eu aqui trazendo o assunto da UVP de novo, né? Mas é um vídeo por dia, então não tenho o que fazer. Mas fazer esse curso pra mim, todo esse processo, tem sido muito importante pra construir realmente quem eu quero ser.
Eu espero que daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos eu olhe pra trás desses vídeos aqui e eu olho com orgulho, porque eu consegui fazer o que eu queria, eu consegui construir o que eu queria, eu consegui impactar pessoas. E é isso. Na aula hoje uma pessoa perguntou sobre carreira, né, o que ela deveria fazer, se ela se mantinha no emprego, se dedicava a crescer nesse emprego, ou se ela se dedicava a cuidar do próprio negócio dela. E é bem uma dúvida que eu tô assim, não que eu quero sair do meu emprego, mas a minha dúvida é se eu me dedico a estudar e crescer na carreira, ou se o tempo que me sobra eu dedico a construir alguma coisa minha, né? E ele falou bem assim, que ela não tinha uma empresa. Enquanto a pessoa é sozinha, ela não tem uma empresa. Ela tem uma eu presa. Então ela manda, ela obedece, ela faz o que ela quiser, como ela quiser. E a empresa não funciona assim. Nenhuma empresa funciona a partir dos desejos e caprichos só de uma pessoa, né? Existe equipe, existe processo, existe vários fatores que envolvem muitas pessoas numa empresa. E ele desafiou ela. Ele falou assim, contrata uma pessoa. Vamos ver. Vamos descobrir se você é o tipo de gente que foi feita para ser empresário ou se você foi feita para seguir carreira. E tá tudo bem. Né? E isso mexeu comigo porque eu fiquei pensando, cara, é só quando a gente tem alguém que a gente é responsável por que pesa, né? Que o negócio realmente acontece, eu acho. Eu vejo isso pela própria Rebeca, assim, como minha cabeça mudou depois que eu casei faz tipo 51 dias. Mas o senso de responsabilidade de dizer, cara, se qualquer coisa acontecer é culpa minha, pesa. Eu imagino que dentro de uma empresa também seja assim. Se aquele funcionário passa fome, se aquela pessoa que está com você, as coisas não dão certo, no final das contas é sobre os seus ombros, né? Porque você é o responsável daquilo lá, você que trouxe aquelas pessoas. Anyway, isso pra mim foi bem interessante de ouvir, mas eu ainda não decidi o que eu vou fazer na minha vida. Mas acho que é isso que eu tinha pra compartilhar hoje. Falar um pouco do meu avô, falar um pouco da Rebeca, falar um pouco da nossa relação, falar um pouco dessa trajetória profissional. Não sei se está servindo pra alguém. Eu vi que teve 4 visualizações do primeiro e o segundo vídeo. Não faço ideia de quem seja e também não quero saber. Prefiro que você não me fale se você me conhece. Mas é isso. Eu acho que eu escrevi no post que o maior sucesso é terminar a vida com um bom caráter. E assim eu espero. Eu espero que eu consiga construir riqueza, dar uma vida boa pra Rebeca, pra mim, pros nossos filhos no futuro. Eu espero que eu possa ser responsável por muita gente, dar oportunidade pra muita gente, abrir portas pra muita gente. E eu espero que ao final de tudo isso as pessoas possam olhar e, por mais que haverão altos e baixos na minha história, elas possam dizer: a história dele terminou com muito sucesso porque ele foi um bom caráter. E é isso. Falou.